Olá, muito boa noite. O governo anuncia fim da cobrança extra na conta de luz a partir do mês de abril. Homem acusado de série de estupros em Patos de Minas tem prisão preventiva decretada pela Justiça. O NTV News desta sexta-feira vai mostrar também. Acusado de assassinar açougueiro no bairro Céu Azul é condenado a 14 anos de prisão. Programa gerador do imposto de renda já está disponível para os contribuintes. Moradores reclamam de descaso da prefeitura com praça no bairro Nossa Senhora das Graças. Caminhonetes furtadas no estado do Mato Grosso são encontradas abandonadas em ruas de Patos de Minas. Você vai ver o que prevê a meteorologia para este final de semana na região e os preparativos para o confronto entre o RT e Atlético amanhã em Patos de Minas. Mais de 8 mil ingressos foram colocados à venda e a expectativa é de casa cheia. Sindicato Rural lança programa artístico e literário do livro da Fenamilho. E os protestos contra a decisão judicial que impediu veiculação de programa da NTV que falaria sobre estupro. Estes são destaques que você acompanha a partir de agora no NTV News. Foi levado a júri popular nesta quinta-feira o acusado de assassinar um açougueiro em 2012 no bairro Jardim Paulistano. Ele havia recorrido ao Tribunal de Justiça e ganhou mais tempo, mas acabou sendo condenado a 14 anos de prisão. O crime aconteceu no dia 21 de agosto de 2012, no bairro Céu Azul. Luiz Fernando Rodrigues Dias, conhecido como Mascotinho, na companhia de outro jovem, invadiu o local de trabalho de Sânio César Silva, portando uma arma calibre 38 e efetuou 6 disparos contra a vítima. A vítima, Sânio César Silva, de 33 anos, foi morta com 6 disparos de arma de fogo. 3 tiros atingiram o peito do rapaz. Um, o braço, o outro, a perna e o 6º tiro, o rosto da vítima. O rapaz estava trabalhando em um açougue quando os bandidos chegaram e fizeram os disparos. Sânio chegou a ser encaminhado para o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. Logo após o crime, no mesmo dia, a polícia identificou 2 suspeitos que foram presos. Além de Luiz Fernando, foi preso Johnny Clay Queiroz de Magalhães. Eles adentraram ali a Avenida JK e pegaram a BR-365, pegaram o trevo da 354, adentraram no bairro Alto Colina e com o auxílio das motos rotanhas foram abordados. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por disputas de pontos de tráfico entre os moradores do Colina e do bairro Jardim Esperança. Johnny Clay foi a julgamento em abril de 2014 e foi condenado por homicídio duplamente qualificado e sentenciado a 15 anos de prisão. Após 3 anos e meio, Luiz Fernando foi a julgamento ontem, amparado pelos seus advogados, doutora Rafaela Araújo Dias e doutor Wesley Sucupira. O réu negou sua participação no homicídio. Um dos policiais que participou da ocorrência no dia do crime foi apresentado pela promotora Vanessa Dosualdo para relatar e prestar seu depoimento. Luiz Fernando já é conhecido no meio policial por possuir outras passagens, dentre elas envolvimento com o tráfico de drogas. Após os trabalhos, o juiz Dr. Melquiades Fortes da Silva leu a sentença. O réu foi condenado por homicídio também duplamente qualificado e sua pena é de 14 anos em regime fechado. O outro acusado de participar do crime, Johnny Clay, havia sido julgado em agosto de 2014. Na época, ele foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. O engenheiro agrônomo indiciado pela Polícia Civil por uma série de estupros ocorridos em Patos de Minas deverá aguardar o julgamento preso. Ele deveria ter deixado o presídio Sebastião Satiro ontem, mas o juiz Melquiades Fortes da Silva Filho transformou a prisão temporária em prisão preventiva. Renan de Carvalho Oliveira Gomes foi preso pela Polícia Civil no dia 26 de janeiro deste ano. Na época, as investigações levou a delegada de mulheres, Tatiana Carvalho, a pedir a prisão do suspeito. Segundo a delegada, as vítimas reconheceram o agrônomo não só pela fisionomia, como também pelas roupas que ele usava no dia do fato e até pela voz. O carro que ele usava também foi reconhecido.
Segundo a Polícia Civil, testemunhas reconheceram Renan. 3 mulheres teriam sido vítimas. Ele já está no presídio Sebastião Satiro por determinação da Justiça, que decretou a prisão temporária. O prazo de 30 dias estipulado na decisão judicial venceria nesta quinta-feira, dia 25, e ele poderia deixar o presídio. De acordo com informações do delegado regional Luiz Mauro Sampaio, o juiz de direito Melquiades Fortes da Silva Filho decidiu então transformar a prisão temporária do suspeito em prisão preventiva e o agrônomo deverá esperar decisão da Justiça no presídio. E a seguir você vai ver que o programa gerador do Imposto de Renda já está disponível. E a inauguração de mais uma unidade do Grupo Bom Pastor na região. O Ministério da Previdência Social informou que os aposentados e pensionistas já podem consultar o demonstrativo do Imposto de Renda, documento usado para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2016. O documento está disponível desde a quinta-feira. A data limite para a entrega do comprovante pelas empresas é a próxima segunda-feira. Para consultar o extrato do Imposto de Renda, os beneficiários da Previdência Social devem acessar a agência eletrônica no portal da Previdência Social. E já está disponível para os contribuintes o programa gerador do Imposto de Renda. A declaração deste ano terá algumas novidades. Betânia é daquelas pessoas planejadas. O download do programa do Imposto de Renda Pessoa Física acabou de ser liberado e ela já tem todos os documentos separados. Eu sempre separo a documentação, porque quando você deixa para a última hora, você tem problema com o site, você tem problema de não conseguir transmitir as informações. Sempre na última hora você percebe que alguma documentação ficou para trás. O programa está disponível apenas para uso em computadores. Quem quiser o aplicativo do imposto em tablets e smartphones terá que esperar até o dia 1º de março. Os dados podem ser enviados de 1º de março até 29 de abril. Deve declarar o imposto de renda o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91. Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil no ano passado, também estão obrigados a declarar. Neste ano, a declaração de imposto de renda traz novidades. Agora é obrigatória a inscrição de CPF para relacionar dependentes a partir de 14 anos de idade. Há também a exigência de informar o CPF de cada cliente, no caso de profissionais liberais, como médicos, dentistas, advogados e psicólogos. Até no ano passado, as pessoas físicas que contratavam os prestadores de serviço declaravam quem contratou e qual valor pagou. E o profissional não tinha que fazer essa informação detalhada. A partir de agora, ele tem que informar isso detalhadamente. A Betânia, a advogada que falamos no início da matéria, gostou das novidades. A partir do momento que você vai fazer a coleta do CPF do cliente, a partir do momento que existe o cruzamento bancário, você tem mais transparência. A possibilidade de sonegação, ela minimiza muito. E, com isso, você tem uma arrecadação maior para o país. Quem enviar a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, também recebe mais cedo a restituição, caso tenha direito a ela. Idosos portadores de doenças graves e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. Os valores normalmente começam a ser pagos em junho pelo governo e seguem até dezembro, geralmente em 7 lotes. Algumas dicas podem ajudar na hora de fazer a declaração. Olha, a questão da declaração completa e simplificada, que é sempre uma grande dúvida, né? Na prática, eu lançar as despesas que eu tive com dependentes, com educação, com saúde, plano de saúde, tudo que é dedutível, ou utilizar um desconto padrão de 20% da renda bruta. Se a despesa é maior que 20% do rendimento, vale a completa. Se é menor, pode ser que o desconto padrão seja mais interessante. Utilizar os dados da declaração anterior,
né? Se a pessoa tem instalado no computador, basta ela recuperar a cópia de segurança e consegue aproveitar e eliminar boa parte da digitação. E também ela tem a opção de, com o certificado digital, buscar a declaração pré-preenchida no site da Receita, que facilita bastante, e esses trabalhos, e além da declaração rascunho que existe nas nuvens no site da Receita, que foi disponibilizado em outubro de 2014. Então, será o primeiro ano que ela tem essa declaração rascunhada completa lá, se ela deu essa manutenção durante o ano no rascunho, né? Então, essas são dicas importantes e que a pessoa tem que pensar. A alta nos preços do aluguel ganhou força de janeiro para fevereiro, segundo aponta o Índice Geral de Preços Mercado, IGPM. Também conhecido como inflação do aluguel, porque é usado para reajustar a maioria dos contratos imobiliários. De 1,14%, a taxa passou para 1,29%. Em fevereiro de 2015, a variação havia sido de 0,27%. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM acumula alta no ano de 2,44% e em 12 meses de 12,08%. O Grupo Bom Pastor inaugurou mais uma unidade na região, desta vez na cidade de Presidente Olegário. Foram 2 anos e meio de construção do empreendimento para fornecer à população de Presidente Olegário maior comodidade em um momento tão delicado. O empreendimento com a qualidade do Grupo Bom Pastor, atuante há 22 anos na região. São essas famílias que há 22 anos acreditam no trabalho que o Zinho Daí vem implantando em Patos e região. E agora o Presidente Olegário recebe com todo carinho uma estrutura digna para poder auxiliar essa família nessa última homenagem. A gente trabalha, atende a região toda e as pessoas de Presidente Olegário sempre comentavam com a gente que precisava ter um apoio aqui com mais precisão no serviço e atender as famílias com dignidade. E aí nós tivemos o apoio da comunidade local, o prefeito, e aí a gente conseguiu entregar essa obra agora, que hoje é 26 de fevereiro, né? Há 2 anos e meio nós começamos e graças a Deus conseguimos. E hoje, para Presidente Olegário, é importante que hoje várias cidades, até maiores que Presidente Olegário, não tem uma obra nesse porte. Nós fizemos pesquisa, procuramos fazer o que fosse de melhor para a cidade e a região. O investimento trará para a população do município um atendimento diferenciado, estrutura moderna e equipada para receber famílias com conforto e qualidade, garantindo respeito e cuidado em todos os momentos. O Presidente Olegário, já antes dessas instalações, dessa unidade aqui, já nos tem recebido de braços abertos. Por isso, o pensamento da Bom Pastor de fazer esse empreendimento para a cidade de Presidente Olegário. E foi em um coquetel de inauguração que a instalação da Bom Pastor foi apresentada para as autoridades políticas e personalidades de Presidente Olegário. Durante o momento, os colaboradores do grupo foram homenageados. O pároco da Igreja Matriz de Presidente Olegário deu a bênção na nova instalação. O empreendimento foi executado pelo engenheiro Clever Gomes Caixeta. O prédio conta com uma área edificada de 888,14 metros quadrados, num terreno de 1.479 metros quadrados, incluindo a área de estacionamento. Olha, nós tivemos o prazer de executar o projeto do Dr. Paulo e o Zinho foi muito feliz em escolher o arquiteto que escolheu, porque o projeto ficou maravilhoso. As salas são muito amplas, estacionamento, tudo foi pensado de acordo para dar ao cliente uma boa estada quando necessário. Então a gente ficou feliz e estamos trabalhando para começar o de Lagoa Grande também, que deve manter a mesma linha deste aqui. Além das salas de velório, o prédio conta também com salas de estar e dentre outros cômodos, num ambiente apropriado para acolher as famílias com a tranquilidade que merecem. São 3 salas, todas elas climatizadas, uma delas consta com velório online, o que vai encurtar essa distância entre as famílias, impossibilidades de vir nessa última homenagem, estacionamento próprio. Para as autoridades, Presidente Olegário, o novo empreendimento é de suma importância para a cidade. É um ambiente digno para oferecer às famílias um conforto nas horas tão difíceis, né?
que é o passamento de um parente. E aqui a gente vai receber os parentes, os amigos, visitantes, né, num ambiente apropriado e digno. Sem dúvida é um grande empreendimento. Eu quero aqui em primeira mão parabenizar aqui o Daí, o Zinho, toda a equipe Bom Pastor, que teve esse carinho e essa preocupação com o nosso povo de Presidente Olegário. Eu acho que é em momentos difíceis da vida, onde você pode acolher essas famílias que perdem seu ente querido. Então, assim, traz de uma certa forma uma tranquilidade quando você dá um respaldo de acomodação, de conforto para essas pessoas. Então, é de bem-vinda e em boa hora. E, sem dúvida, engrandece muito aqui nossa cidade. O nosso empresário Iozinho, ele nos agraciou com esse grande empreendimento aqui em nossa cidade. Eu acho que cidade do interior, a cidade de porte médio e pequeno, igual a nossa aqui, foi bem recebida essa grande obra aí que está sendo inaugurada hoje. E eu acredito que a população vai ficar muito engrandecida com mais esse empreendimento aí da funerária Bom Pastor. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar a previsão da meteorologia e a reclamação de moradores com o descaso da prefeitura com a Praça do Cruzeiro. O ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, anunciou que não haverá cobrança extra nas contas de luz em abril, devido ao desligamento das usinas térmicas, que geram energia elétrica mais cara. Em abril entrará em vigor a bandeira verde, que pelo sistema de bandeiras tarifárias representa o fim na cobrança extra na conta de luz. A eliminação da cobrança extra em abril não significa que o sistema de bandeiras tarifárias será totalmente abolido. Se no futuro o governo necessitar ligar mais usinas térmicas novamente, a cobrança será retomada. A Praça do Cruzeiro, no bairro Nossa Senhora das Graças, está em situação de abandono. O mato e a sujeira tomam conta do lugar e deixam os moradores indignados. O mato chega a quase 2 metros de altura. Para quem olha de fora, mal consegue avistar os lazeres que a praça um dia ofereceu aos moradores daquela região. O local está infestado de bichos que invadem as casas vizinhas. A minha casa, inclusive, está infestada de inseto, de traça, lagarta. E daqui entra para dentro aqueles caramujão que tem do lado de fora da praça, invadiu o meu quintal, sabe? A minha casa, tudo de coisa. O vereador Lázaro Borges já solicitou uma providência por parte do executivo do município de Patos de Minas. Mas até o momento não houve nenhuma ação. A gente já questionou o prefeito, já secretou o secretário de infraestrutura, para ver se solucionou o problema da Praça do Cruzeiro, que o mato tomou conta, não só da Praça do Cruzeiro, como também da Avenida de Lermando e do Gomes Deus, que é os canteiros central, e as outras praças. Nós tivemos a informação, conversando com o prefeito, e ele nos informou que a Praça do Cruzeiro não tem data específica. Então, para vocês verem as imagens aqui, que a população toda entender, nós estamos abandonados, essa praça está abandonada, não só a praça, como a cidade toda está abandonada. Além da sujeira acumulada ali e do local ser tomado por animais peçonhentos, ao entardecer, usuários de drogas fizeram da praça um ponto de encontro, deixando os moradores daquela região ainda mais inseguros. Nós já solicitamos e, infelizmente, a gente pede à população que cobre do executivo, que cobre do secretário, para que possa limpar. A Praça do Cruzeiro, o mato está 1,5 metro, 2 metros, já trazendo gente de má fé para cá, no período noturno, onde que traz grande insegurança à população. Essas pessoas de má fé é o que mais me preocupa, sabe? Porque a gente não pode sair do lado de fora, não pode ficar com a janela aberta, sabe? Não pode vir num vizinho à noite, das 7 horas você tem que fechar, porque tá demais da conta. As ruas no entorno da praça também precisam de manutenção. Motoristas andam em zigue-zague para conseguir fugir dos buracos. Nós temos um trecho aqui, ao lado da praça aqui, que é a rua Gabriel Pereira, entre a rua Tupis com a rua José Cacheta, que está intransitável, está cheia de buraco. Nós já solicitamos para o recapeamento, tem verba suficiente para recapeamento dessa avenida, dessa rua que nós citamos, não só dessa, como em outras ruas, a Anicésio Vieira, como também a de Lermando de Deus, lá no Panorâmico, que está cheia de buraco, mas infelizmente os nossos pedidos não estão sendo atendidos ou
prefeito não está vendo a situação, não está vendo o clamor da população. A gente fica indignado porque se não tivesse verba, a gente não estaria cobrando e estaria insistindo. E tem verba para fazer esses recapeamentos. Aqui, para você passar nesse trecho da Gabriel Pereira entre a Tupis e a Gabriel Pereira e a Cacheta, nós gastamos aí praticamente quase 5 minutos, porque ou você quebra o carro ou você estoura o pneu. Recentemente caiu ali um rapaz de moto semana passada e quebrou a perna porque os buracos são enormes. A população, junto ao Poder Legislativo, pedem providências e exigem seus direitos como cidadãos. O prefeito não faz nada para nós. O prefeito abandonou nós de uma maneira que não tem jeito. A gente luta, peleja, paga imposto. A gente paga imposto de tudo e não tem retorno. Não, e quero ressaltar aqui, deixar bem claro para a população que o trabalho nosso de fiscalizar, legislar, nós estamos fazendo, mas infelizmente o Executivo não está cumprindo com a parte dele e o secretário de Infraestrutura. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou nesta sexta-feira a suspensão da venda de 46 planos de saúde de 8 operadoras devido a reclamações de usuários por demora e recusa de atendimento. A suspensão vale a partir de 4 de março e dura pelo menos 3 meses, quando a agência anuncia nova avaliação do setor. A suspensão é apenas para novas vendas. Quem já é usuário desses planos tem direito a continuar a usar os serviços normalmente. Precisou de óculos? Vem direto para New Color. 3 óticas em Patos de Minas. Agora vamos à previsão da meteorologia para este final de semana em Patos de Minas e região. O final de semana em Patos de Minas terá sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz calor e a temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. A mínima fica em torno de 17. O índice ultravioleta marca 14 e é considerado extremo. A meteorologia prevê a ocorrência de pancadas de chuva também nas cidades da região. Em Serra do Salitre, a temperatura máxima fica na casa de 29 graus, 31 graus em Guimarães e Cruzeiro da Fortaleza, 32 em Rio Paranaíba e 33 graus de máxima em Lagoa Formosa. A decisão liminar do juiz Marcos Caminhas Faciani, que impediu a veiculação do programa Espaço Feminino da NTV esta semana, continua dando o que falar. O pedido judicial foi feito por um agrônomo preso no mês passado, acusado de uma série de estupros na cidade. Na decisão, o juiz proibiu a divulgação de imagens ou textos que fizessem referência ao caso, o que inviabilizou a veiculação do programa, que era gravado e que já estava no ar quando a emissora recebeu a notificação. A decisão ganhou grande repercussão nas redes sociais. Foram inúmeros os comentários sobre o tema. A ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, emitiu uma nota de repúdio contra o que chamou de censura prévia à liberdade de informação e de expressão, direitos assegurados constitucionalmente. Nesta manhã, o muro do Parque de Exposições amanheceu pichado com os dizeres: censurar não faz o estupro acabar. Um grupo intitulado Mulheres em Luta assina o protesto. A direção da NTV recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que o programa possa ser exibido na íntegra. A Associação dos Jornalistas de Minas Gerais também emitiu nota de repúdio contra a decisão judicial. Por telefone, a repórter Simone Marques conversou com a vice-presidente do órgão. Em nota divulgada no site da entidade, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais repudiou a decisão da Justiça de Patos de Minas de retirar previamente do ar o programa Espaço Feminino, que tratava de casos de estupros na cidade. A vice-presidente da entidade de classe conversou por telefone com nossa equipe. Olha, o sindicato recebeu com estranheza porque é muito incomum você censurar um programa previamente antes dele ir no ar, antes de você saber o conteúdo, né? A gente sabe que a imprensa não é livre de controle por parte do judiciário, da população em geral, mas um programa que nem foi ao ar, você não sabe o conteúdo dele, você não sabe exatamente o que está sendo veiculado e você previamente suspende
a gente se recebeu com muita estranheza e meio que considera um fato inédito, não é comum que isso aconteça. A decisão se baseou na suposição de que o programa teria a imagem do suposto estuprador, que foi reconhecido por 3 testemunhas e está preso no presídio Sebastião Satiro. E isso causou estranheza ao sindicato. Estranho, porque como que você presume, como que você sabe que a imagem dele vai estar lá e que vai estar exposta de maneira abusiva e de maneira que não poderia, que o tratamento não será condizente com o que deve ter qualquer suspeito. Muito estranho, o programa não foi veiculado, não foi no ar, o conteúdo dele não é público. Então como essa censura prévia, essa proteção prévia? Muito estranho, né? A liminar diz lá que abordará especialmente um crime que o requerente está sendo investigado, né, levando inclusive uma das vítimas do delito para entrevista e posterior debate. Aí a vítima do delito, ela tem direito de se expor, de contar o que está acontecendo. Esse é um assunto que tem que ser debatido, né? Estupro e violência contra as mulheres, um crime que cresce no Brasil enormemente, é um assunto que tem que ser debatido e é um assunto que mobiliza a cidade. Então valeria, tem um apelo jornalístico, né? Não é uma coisa que surgiu do nada, da cabeça e etc. O suspeito é investigado, teve a prisão preventiva decretada. Então, assim, tem um fundamento jornalístico, etc., para ser tratado esse assunto. É tudo muito, nos causa isso tudo muita estranheza. De acordo com a nota, a liberdade de expressão é um direito assegurado pela Constituição brasileira e um dos pilares de uma sociedade democrática. Os tempos de censura prévia aos meios de comunicação já ficaram felizmente para trás. E ainda que a censura foi uma das armas da ditadura para calar críticos e opositores e impedir a veiculação, principalmente nos meios de comunicação, de qualquer mensagem que fosse contrária aos interesses do regime, que tanto mal fez ao país. Mais de 3 décadas depois do fim desse período nefasto, a censura ainda vigora no Brasil, agora sob o comando de quem deveria lutar pela liberdade de expressão. A decisão, que já foi questionada pela própria emissora, será alvo de uma representação do sindicato no Conselho Nacional de Justiça. A gente precisa saber qual o fundamento dessa decisão, por que ela foi tomada. Então, o único caminho nosso é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que fiscaliza a atuação dos magistrados em todo o Brasil. Então, porque não temos poder da toga, não temos poder de dizer se isso é certo ou não sabemos exatamente como foi o embasamento dessa decisão. Então, a gente vai pedir ao Conselho Nacional de Justiça que esclareça e nos aponte se essa decisão é fundamentada, tem fundamento ou não. Então é isso que a gente quer, que o Conselho se manifeste sobre esse fato. Olha, a gente pretende que isso seja feito até terça-feira dessa semana. A gente já tem acesso à cópia da liminar, determinada da suspensão do programa, determinada pelo juiz. O nosso advogado vai fazer um texto pedindo esclarecimento e vamos protocolar ainda no mais tardar. A gente quer que isso seja feito rapidamente, até terça, quarta-feira. É só fechar essa questão jurídica, tal, porque tudo isso tem que ser feito de maneira muito equilibrada, maneira muito correta, sabe, para não cometermos nenhuma injustiça. Então, é só fechar essa questão jurídica para a gente protocolar para terça-feira essa representação. E daqui a pouco no NTV News você vai ver a apreensão de 2 caminhonetes roubadas que foram localizadas, abandonadas em Patos de Minas. E a venda de ingressos para a partida entre URT e Atlético Mineiro. O Brasil caiu para a 7ª posição no ranking mundial de venda de carros em 2015, segundo dados da Jato Dynamics, consultora especializada em setor automotivo. Em 2014, o Brasil foi o 4º maior mercado do mundo, superando a Alemanha. No ano passado, aparecendo na 7ª posição, o Brasil ficou atrás da líder China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Índia e também Grã-Bretanha.
Agora vamos falar de futebol. Os jogadores da URT já estão concentrados para a partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. O time treinou pela manhã e já está definido. O técnico Ademir Fonseca não deverá fazer grandes alterações. Foram relacionados para o jogo Follmann, Ramos, Fernando, Carlos Magno, Robinho, Mauro Viana, Possebon, Leandro Ramos, Alex Muricy, Kelvin, Nadson, Rafael Magalhães, Pierre, Gabriel Davis, Edson Magal, Alexandro Balotelli, Leomar e também Fábio Santos. Já o Atlético não terá os titulares, mas virá com o time reforçado. O técnico Diego Aguirre vê a partida contra o URT um teste não só para os jogadores que estarão em campo, mas também para ele próprio. Com a escalação de 2 meias de ofício, Dátolo e Caçares, o esquema tático poderá variar durante a partida. O tradicional 4-2-3-1 pode dar lugar ao 4-4-2, com Dátolo e Caçares sendo responsáveis por municiar e Yuri e Robinho no ataque. O treinador atleticano revela que no Campeonato Mineiro as experiências valem tanto para os jogadores quanto para ele. O Galo deverá entrar em campo com Vitor no gol, Carlos César e Lucas Cândido nas laterais, Ed Carlos e Thiago na zaga, Júnior Urso, Eduardo e Dátolo no meio e Caçares, Yuri e Robinho no ataque. A expectativa é de casa cheia, a venda de ingressos continua a todo vapor. 8.260 ingressos foram disponibilizados para a partida que irá acontecer no próximo sábado, entre a URT e o Atlético Mineiro. Sábado vai acontecer no estádio Bernardo Rubingi, no campo do Mamoré, a partida entre o URT e o Clube Atlético Mineiro, a partir das 17 horas. A Polícia Militar, através do pessoal que dá o apoio, sugeriu e nós acatamos, a separação de torcida. A torcida do Galo vai entrar via bairro, pelo Ipanema, e a torcida do RT via JK, de frente à Coca-Cola. E aquele torcedor do RT que quiser assistir jogo nas cadeiras verdes e cadeira vermelha, poderá assistir o jogo, só não poderá, infelizmente, usar a camisa da URT. E a mesma coisa acontecendo com o torcedor do Atlético, Ele poderá assistir o jogo na torcida da URT, só que, infelizmente, não poderá usar a camisa do seu clube predileto. Os ingressos estarão à venda em várias cidades da região e em 10 pontos na cidade de Patos de Minas. Para aqueles que não possuem carteira de estudante, podem levar 1 quilo de alimento não perecível nos pontos de venda, que pagará apenas meia entrada. Esses alimentos serão destinados à Casa da Acolhida. Estão sendo disponibilizados 8.260 ingressos, que é a carga máxima do estádio. E com isso nós pegamos esses ingressos, distribuímos em várias cidades: Vazante, Lagamar, João Pinheiro, Paracatu, São Gotardo, Presidente Olegário, Carmo, Guimarães, Patrocínio, num raio de 100 quilômetros. Em Patos de Minas nós temos aí a Dux Esporte, Papelaria Principal, Renato Representações, na Secretaria do Clube, enfim, nós temos mais de 10 pontos na cidade que pode facilitar para o torcedor da URT e para o torcedor do Atlético para fazer parte desse espetáculo sábado. 2 caminhonetes roubadas no estado do Mato Grosso foram apreendidas pela Polícia Militar nesta tarde em Patos de Minas. Os veículos foram abandonados em uma rua do bairro Jardim Peluso. O veículo S10, com placas da cidade de Janaúba e com queixa de furto ocorrido na semana passada, estava abandonado na Rua Marte. Chegou uma informação no Copom, dando conta desses 2 veículos aí, placa de fora, estacionada aqui, tudo suspeito. Foi verificar, trata-se de 2 veículos aí, produtos de furto. Segundo a polícia, outra caminhonete teria sido deixada nas imediações e ainda não se tem pistas de quem seriam os autores. O pessoal chegou, deixou esse veículo aí e provavelmente evadiu em outro automóvel aí. A gente está fazendo levantamentos aí para ver se consegue localizar. No interior das caminhonetes, os policiais militares encontraram uma folha de cheques rasgada, um objeto usado para preparar maconha e resquícios de um pó branco semelhante à cocaína. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que deverá dar prosseguimento às investigações. No próximo bloco do NTV News, vamos mostrar o lançamento do projeto literário do livro da Fenamilho. Não saia daí. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto que reduz os salários da presidente Dilma Rousseff, do vice Michel Temer
e ministros de Estado de 30.934 para 27.841. O corte foi proposto pela presidente em outubro do ano passado, como parte do pacote de ajuste fiscal, que também inclui a extinção de 8 ministérios. O texto agora segue para o Senado. Os estudantes que não foram pré-selecionados para as bolsas do ProUni podem aderir à lista de espera a partir de hoje. A lista será usada pelas instituições de ensino para ocupar as bolsas que não foram preenchidas nas etapas anteriores. O prazo para participar vai até segunda-feira. Para aderir, basta acessar o site do ProUni e confirmar. A comissão do projeto artístico literário A Educação Resgatando a História e a Cultura de Patos de Minas reuniu diretores e professores nesta sexta-feira para apresentar o tema de 2016, Das Águas ao Milho, histórias que brotam das terras de Patos de Minas. Foi escolhido para levar os estudantes a uma reflexão sobre a água como recurso essencial da vida e o milho como grande riqueza dessa terra. O projeto literário 2016 foi apresentado para diretores e professores de escolas de Patos de Minas, no Memorial do Milho no Parque de Exposições. Foram definidas as categorias participantes. Os alunos poderão concorrer produzindo redações ou desenhos relacionados ao tema Das Águas ao Milho. O tema desse ano é um tema muito envolvente por se tratar da natureza, das águas, e nós trouxemos um olhar sobre as águas da cidade, buscando as nascentes que existem em Patos de Minas, que as pessoas às vezes não conhecem, são muitas. Precisamos preservar não só as nascentes do meio rural, mas também as nascentes urbanas, que são elas que alimentam os córregos, os rios, e às vezes nós nos esquecemos disso. Muitas delas estão poluídas, não estão sendo aproveitadas, então nós tivemos esse olhar. Como o milho é a referência da nossa festa, nós colocamos como tema Das Águas ao Milho, histórias que brotam e têm um significado muito forte, brotam da nossa terra. Esse é sinônimo de riqueza, para aguçar a sensibilidade, né, e o processo de produção nas escolas. No ano passado, participaram 43 escolas, com 14 mil trabalhos apresentados. Os trabalhos em destaque serão publicados no livro Das Águas ao Milho, que será lançado no mês de maio durante a FenaMilho. Trabalho que envolve praticamente todas as escolas de Patos de Minas, as escolas estaduais, municipais e particulares. O ano passado nós tivemos cerca de 14 mil trabalhos no total trabalhado nas escolas. Obviamente que chegam para nós os trabalhos já selecionados para fazermos aí a classificação de cada categoria que nós temos no livro. São 10 trabalhos selecionados, são 8 categorias, 10 trabalhos selecionados, ou seja, nós temos 80 trabalhos em cada livro todos os anos. Ele segue um padrão. Os educadores ressaltaram a importância do projeto literário. A gente que é lá dos distritos, né, os meninos sentem-se muito valorizados em relação a essa produção, a essa participação. Então, ano passado nós tivemos 2 alunos premiados, a professora premiada. Então, assim, é um incentivo muito grande deles estar tendo acesso à cultura, a eventos, né? Então, é muito importante para a gente e para eles também. Eles esperam que neste ano haja o maior número de alunos envolvidos. O ano passado, né, foi o primeiro ano que eu participei e os meninos estão sim, muito empolgados a participar, inclusive eles já sabem, né, que a gente está aqui nessa reunião e já estão cobrando da gente essa participação. O NTV News de hoje termina aqui. Mais informações você acessa o site patujá.com.br. Uma boa noite a todos e um excelente final de semana.